Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Atitude X comigo, Laércio Parente. Hoje eu estarei falando daquela porção da palavra que mostra quando Pedro anda sobre as águas, que está em Mateus capítulo 14, versículos 23 ao 33. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa se inscrever, ativar o sininho de notificações, dar o joinha, que é o like nesse vídeo, assistir esse vídeo por completo, comentar e também compartilhar com amigos e com familiares, tá bom? Então, Jesus, logo após ter multiplicado os pães ali, alimentado a multidão, ele queria ficar um pouco sozinho para poder orar. E ele pediu que os discípulos pegassem um barco e entrassem na água e seguissem a distante, fossem mais longe. Quando ele despediu os discípulos, era por volta ali de 18 horas mais ou menos, para que eles pegassem o barco e saíssem. E Jesus termina de despedir a multidão e vai a esse monte orar. E ali em oração permanece bastante tempo na presença do Pai. E os discípulos, a palavra fala que o barco deles foi arremessado pelo vento e pelas ondas, porque o vento era contrário. Então se distanciaram. Eu imagino então os discípulos ali no barco aguardando o Senhor, porque Jesus ficou para despedir a multidão e já era tarde. E depois ele ainda sobe para orar. E os discípulos pegaram o barco e saíram. E o vento era forte, era contrário, e as ondas também agitaram o barco para mais distante da terra. E Jesus permaneceu bastante tempo em oração. E quando Jesus vem até eles, Jesus vem sobre as águas. Já era por volta da quarta vigília, ou seja, por volta de 3 da manhã, Jesus vai ter com os discípulos. Obviamente, quando os discípulos viram aquela pessoa, aquele ser andando sobre as águas, eles ficaram atemorizados, ficaram atônitos, ficaram com medo e começaram a gritar. E Jesus tem que falar para eles: acalme-se, sou eu, louvado seja o Senhor. E Jesus estava indo ao encontro deles no barco. E Pedro, ali junto com os outros, quando vê aquela situação, ele fala: se és tu mesmo, então manda eu ir ter contigo. E ali o Senhor fala: então vem. E Pedro desce do barco e anda sobre as águas. O único que tomou a decisão de descer do barco foi Pedro. Às vezes, estamos juntos a tantos outros, mas a decisão deve ser minha, deve ser sua, de tomar a decisão e de ir até o Senhor. Não esperar que os outros tomem essa decisão, mas você precisa tomar a decisão de ir até o Senhor. Pedro foi até o Senhor, mas os ventos eram contrários, os ventos estavam fortes. E Pedro teve medo. Normal. E ali ele começou a naufragar. Ele começou a afundar. E ele gritou: socorre-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o socorreu e o colocou de volta no barco. E logo depois o Senhor fala para Pedro: por que duvidastes, homem de pouca fé? Que experiência é essa que Pedro teve? Eu gostaria que você que está me assistindo refletisse sobre essa porção da palavra. Ali estavam Pedro e todos os demais dentro do barco. Mas quando há aquela situação que Jesus vem sobre as águas, o único que decide descer foi Pedro. Eu espero que eu e você sejamos como Pedro, aqueles que tomam a decisão de ir ao encontro do Senhor, independente das situações. Ali, a palavra fala que o mar estava agitado e que o vento estava forte. Por mais que Pedro naufragou, Pedro afundou, mas ele não teve medo de ir. Que quando for realmente para nós nos encontrarmos com o Senhor, que você não possa ter medo de ir até o Senhor. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que possamos crer no que Ele pode fazer. Sabemos, como ele disse para Pedro: porque temestes, homem de pouca fé? Temos pouca fé, é verdade, mas precisamos do Senhor para aumentar a nossa fé. Eu quero agora encerrar esse vídeo orando por você, para que o Senhor aumente a sua e a minha fé também, tá bom? Feche os teus olhos aí agora, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus em oração. Senhor Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está me assistindo e orar por mim também. Assim como Pedro, Senhor, temeu ali ao entrar na água, mas ele foi o único, Senhor, que tomou aquela decisão de ir até o Senhor. Queremos ser esse, Senhor, que toma essa decisão de ir até a tua pessoa também. Senhor, reconhecemos que temos pouca fé, mas rogamos a Ti, Senhor, aumente a nossa fé, para que possamos crer
sem duvidar no que tu falas, no que tu realmente tem para nós. Senhor, eu oro por essa pessoa que está me assistindo. Visite ela agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ela esteja. Realmente supra essa pessoa, Senhor, com fé. Talvez ela está passando por situações complicadas, difíceis, que é difícil exercitar a fé. Mas, Senhor, aumente a fé dessa pessoa, que ela possa crer em Ti, que ela possa confiar em Ti, que Tu possa socorrê-la, Senhor, nesse momento em que ela possivelmente possa estar naufragando em sua fé. Eu te agradeço, Senhor, por essa porção da palavra, eu te agradeço por esse momento. Nos abençoe em Teu nome, Jesus. É que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.